Olá, boa noite. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Agora é horário da nossa jornada de saúde, através das ondas milagrosas da vibe mundial. As nossas jornadas são movidas por perguntas, questões, dúvidas que chegam dos nossos ouvintes, dos seguidores das nossas jornadas e dos pacientes sofredores. Nós cuidamos de uma clínica de dor do sistema músculo-esquelético. Doenças de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões, articulações. E sempre aqui repetimos. Cerca de 80% de todas as dores do planeta Terra decorrem de transtornos músculo-esqueléticos. E a pior dor do mundo, sem dúvida, é a dor da gente. Não tem pior dor que essa. A dor da gente é a pior de todas. Muito bem. Mas, vejam vocês, os transtornos músculo-esqueléticos, eles têm duas marcas importantes. Primeiro, eles são causadores de dor, ou de dores. E essas dores podem se manifestar em várias regiões, em várias geografias do corpo humano, como dor de cabeça, dor no pescoço, dor nos ombros, dor nos braços, dor nas costas, dor na região lombar, dor ciática, dor nos quadris, dor, peso, cansaço, queimação nas pernas, dor nos joelhos, ou dor nos pés ou nos tornozelos. Então, é um desfilar de dores, A nossa clínica atende esses pacientes, que em geral são crônicos, são pacientes que frequentam vários serviços médicos durante suas vidas, conhecem muitos analgésicos, muitos anti-inflamatórios, muitos relaxantes musculares, e, em geral, são um tanto decepcionados com ciência médica. A finalidade maior da medicina, nós também já repetimos isso, é saber o diagnóstico. O que é o diagnóstico da doença? É saber que doença é essa, qual a natureza dessa doença. E, em segundo lugar, saber a causa dessa doença. Se não se remove a causa de uma doença, a doença não vai ser removida. Entenderam? Então, a medicina vira uma ciência de paliativos, entende? De alívio de sintomas. Então, nos transtornos músculo-esqueléticos, os pacientes, em geral, quando chegam à minha clínica, já conhecem todos os anti-inflamatórios, todos os analgésicos, todos os relaxantes musculares, já tomaram tudo isso, entenderam? E, na verdade, também, a dor, ela propicia, uma incapacidade física. A incapacidade física que se manifesta, por exemplo, com perda de equilíbrio, que se manifesta com perda de força, que se manifesta por dificuldade à marcha. Então, em geral, a incapacidade física torna tais pacientes dependentes de outra pessoa para se apoiarem, para que os ajudem a se conduzir, ou dependente de uma bengala, ou dependente de muletas, ou dependente de um andador, ou dependentes até de uma cadeira de rodas. Então, o rótulo dos transtornos músculo-esqueléticos sempre, em toda a cultura, não só no Brasil, como em todos os países do mundo, sempre culpam a idade, o registro de nascimento. Entende? Essa dor, isso é da idade, isso é assim mesmo, entendeu?
Bom, na verdade, é assim. Nós consideramos o nosso esqueleto muito forte, muito rígido, né? Os ossos são duros, entendeu? Não, mas nosso esqueleto é muito frágil. Ele é muito vulnerável a doenças, né? E as mais comuns, tirando as mais raras, né? Como a própria osteoporose, que é uma doença não tão comum, mas ela existe frequentemente, né? Como a paralisia infantil, que ainda pode existir, como infecções no osso, a osteomielite, por exemplo, né? Ou a pioartrite, uma inflamação, um processo infeccioso das articulações, né? E como doenças até hereditárias, como o nanismo hipofisário, por exemplo, o anãozinho, né? Que não desenvolve crescimento em alongamento dos ossos, né? Problema hormonal. Enfim, tirando esses senões de doenças de transtornos musculoesqueléticos, né? As próprias miopatias, né? Também, que dão paralisia em crianças. Então, tirando essas doenças mais raras, felizmente, o dia a dia são doenças e transtornos do mau uso que fazemos do nosso esqueleto. Entendeu? Do mau uso, sobrecargas, obesidade, peso que carregamos e principalmente impactos, né? Impactos. Nós não temos mecanismos amortecedores de choque. Então, os impactos maltratam muito o nosso esqueleto. E também já repetimos que esses maltratos são somatórios, são cumulativos, né? E eu uso uma expressão para exprimir isso e digo: um dia a casa cai. Um dia a casa cai. Entendeu? Mas, respondendo uma questão hoje dos nossos prezados ouvintes, e também sofredores, né? Nós vamos falar um pouco sobre as dores nos joelhos. Nos joelhos, né? Não esqueça, os senhores, que para uma postura bonita, para um equilíbrio de postura, nossa coluna tem que estar perfeita, né? Nosso esqueleto tem que estar em ordem, perfeito. Nossos quadris, nossas pernas, nossos joelhos, nosso tornozelo, nossos pés, né? A expressão corporal é uma linguagem universal. Ela não precisa de tradução, né? Você tem uma ideia do ânimo da pessoa, né? do psiquismo dela, até pela sua postura, pela sua apresentação, né? Pela sua expressão facial, pela sua expressão corporal. Entenderam? Imagine uma modelo corcunda, né? Isso não faz sentido. Entendeu? Então, os joelhos são dois sistemas, principalmente dos nossos membros inferiores, que funcionam principalmente na marcha, no equilíbrio, para subir ou descer uma escada, numa corrida, para atravessar uma rua, para praticar um esporte. Entende? Mas imagine vocês, os joelhos são muito frágeis. São muito frágeis e muito suscetíveis a traumatismos, né? Vocês veem a toda hora problema de joelhos nos jogadores de futebol, né? Por choques, por impactos, por torções, né? Então, os nossos joelhos são muito fracos, muito vulneráveis aos traumatismos, né? E nós recebemos muitos pacientes com problema de joelhos, né? Com dor, né? Com limitação do movimento, com perda de força. Porque, vejam bem, na medida em que o paciente sente dor à marcha, ele evita andar. Entende? Ah, mas se eu vou andar, me dói mais. É o que eles dizem, né? Outros me dizem assim: ah, o meu médico mandou fazer exercícios, bicicleta, corrida, mas se eu movimento meus joelhos, dói mais. Entenderam? Então, vejam vocês,
a primeira providência que tem que ser tomada é melhorar essas dores. Porque melhorando essas dores nos joelhos, aí sim o paciente pode praticar exercícios. E para o joelho, sem dúvida alguma, o melhor exercício que existe é a natação. Exercício na água. Por quê? Porque a carga é menor. Principalmente a natação, que se pratica na horizontal. Então, cancela a carga, o peso do nosso corpo em cima dos nossos joelhos. Entenderam? Então, o mais frequente nos nossos joelhos, principalmente nas pessoas com idade um pouco mais avançada, são as deformidades do membro inferior. Né? O membro inferior, né, ele, a grosso modo, é coxa e perna. Né? Sem falar em quadril lá em cima e sem falar em tornozelo e joelho lá embaixo. Mas o alinhamento do membro inferior é coxa e perna. E entre coxa e perna, entre os dois, existe uma articulação importante chamada joelho. E o joelho, ele não é simplesmente uma articulação, não. Em verdade, são 3 articulações o joelho. Ele tem uma articulação principal de carga, que é a articulação femorotibial, ou tíbio-femoral, né? Que é a articulação principal dos nossos joelhos, onde estão intermediando nessa articulação 2 fibrocartilagens importantíssimas chamadas meniscos. Os meniscos são 2 fibrocartilagens estabilizadoras e direcionadoras do movimento articular dos nossos joelhos. E eles também são muito vulneráveis aos esforços, aos traumatismos, aos impactos. Entende? Então, quanto aos joelhos, vejam vocês, eu quando recebo um paciente que ele diz, eu tenho muita dor nos joelhos, eu digo, nos 2 joelhos? Sim, eu tenho muita dor nos 2 joelhos. Mas tem um joelho que dói mais que o outro? Tem um joelho que dói mais que o outro. Entende? Então, vejam vocês. Se promete muito, né? Os analgésicos fazem muita propaganda, que é bom para joelho, as cartilagens, a glicosamina, condroitina, o colágeno, enfim. Se fazem muita propaganda para revitalizar nossas articulações, inclusive os joelhos. Né? Hoje mesmo, recebi um propagandista, farmacêutico, né? Que vem aos médicos fazer a propaganda dos medicamentos e dos lançamentos, né, novos e tal. Olha, aqui está um regenerador de cartilagem, aqui está um novo colágeno e tal, entende? Então, os sofredores de problema de joelho têm que tomar muito cuidado com propaganda enganosa, entende? Que tal remédio vai resolver a dor, que tal remédio vai melhorar o movimento, vai devolver força. Não, você tem que consultar um médico especialista, entende? O ortopedista, o especialista. Hoje existe um especialista para cada setor do corpo humano na ortopedia. Existe um ortopedista que cuida de coluna, outro ortopedista que cuida mais de ombro, outro ortopedista que cuida mais de quadril, outro ortopedista que cuida mais de joelhos, outro ortopedista que cuida das mãos, outro que cuida dos tornozelos e dos pés. Entende? Existe até uma colocação muito engraçada que diz a especialidade está se especializando tanto que um dia vai ter o especialista da mão direita e o especialista da mão esquerda. Mas isso é apenas uma brincadeira. Entende? Não vai chegar a esse ponto. Mas vejam vocês. A segunda pergunta que eu faço, a primeira pergunta eu já disse. Dói os joelhos? Dói. Dói da mesma forma os 2?
dói ou não dói, um dói mais que o outro, entendeu? Muito bem. A segunda pergunta que eu faço é a seguinte, essa é fundamental, gente, isso é fundamental. Você percebeu se as tuas pernas estão entortando? Ou seja, se os membros inferiores estão perdendo alinhamento? Então, vejam vocês. Os joelhos podem perder alinhamento em dois planos, né? No plano frontal, que é o plano que fica de frente para a gente, o joelho pode deformar-se em valgo. Valgo é o X do joelho. Então, as crianças também podem ter deformidade nas pernas em valgo, né? É o X, joelhos em X. Ou os joelhos podem dar uma deformidade em varo, ou em varum, entende? Que é a deformidade nas pernas em arco, também conhecidas como pernas de cowboy. Pernas de cowboy, porque o cowboy cavalga tanto, né, que as pernas acabam se deformando em forma de arcos, né? Então, isso são deformidades que são evidentes no plano frontal, entende? Agora, o joelho pode se deformar também no plano sagital, que é o plano que nós enxergamos só o perfil desse plano, para frente e para trás. Se ele se deforma para trás, entortando ao contrário da flexão, se chama recurvatum de joelho. É o joelho que entorta para trás, é uma deformidade muito difícil de correção. Ou então, às vezes o joelho se deforma em flexo, em flexão, né? Ele se deforma na flexão, de modo que não permite mais a extensão, não permite mais que você possa esticar as pernas. Então, ele fica deformado em flexão, entende? Então, essas deformidades de joelho, que em geral, na grande maioria das vezes, são assimétricas, entende? Às vezes um joelho entorta mais que o outro, do outro lado. Entende? Nós já atendemos um paciente que um joelho entortou em varum e o outro entortou em valgum. Entendeu? Completamente diferente. Um entortou em arco de cowboy e o outro entortou em X. Entende? Então, essas deformidades de joelho são altamente prejudiciais. E essas deformidades têm uma evolução de crescimento, ou seja, a deformidade a cada dia vai aumentando. Entendeu? A cada dia vai aumentando. E se os joelhos vão deformando, a dor cada dia é pior, entende? E a cada aumento dessa deformidade, fica muito mais difícil a correção. Então, eu percebo na minha consulta, no meu exame físico, pequenas deformidades e consigo detectar. Às vezes o paciente fala, nossa, é mesmo, olha, um está diferente do outro. Eu falo, pois é, está entortando mais um lado que o outro. E essas deformidades dos joelhos afetam o nível da bacia. Entende? Então, a angulação do membro inferior causa um encurtamento dessa distância que vai do quadril aos pés, né? E a bacia cai, entende? A bacia cai para o lado mais curto. E no momento que a bacia bascula, ou ela inclina para o lado do membro inferior mais curto, que entortou mais, a coluna vai junto. Então, forma também um desvio na coluna lombar, em escoliose, que é o desvio no plano frontal também, entende? Escoliose é a curvatura. Essa curvatura da lombar, ela é côncava para o lado da bacia, que é mais baixo. E é convexa, né? Convexa para o lado da bacia, que é mais alto. Entendeu? Então, vejam vocês, uma deformidade de joelho afeta o quadril, afeta a coluna.
fazendo um desvio na coluna lombar, o desvio se transmite para a coluna dorsal, que é na parte mais alta, no meio das costas, e esse desvio da dorsal influi sobre um problema de pescoço. Então, às vezes, nós atendemos pacientes com dor no pescoço, tipo um torcicolo, que, na verdade, tem a ver com problema da lombar, ou de bacia, ou de quadril, ou de joelho. Entendeu? Então, basicamente é assim. A medicina da ortopedia é muito rica. É muito rica. Embora tenha especialista de joelho, de quadril, de coluna, não sei o quê, ela tem que ser uma medicina holística. Por quê? Entende? O joelho vai entortando e afeta o quadril. O quadril está mal, gasto, afeta a coluna. Desvia a coluna, dá dor na coluna, dor na dorsal e dor no pescoço. Entende? Então, o médico tem que ser holístico, né? Ele tem que olhar o paciente sempre como um todo, né? Sempre como um todo. Não esquecer que coluna, quadril, joelhos, tornozelos e pés são articulações de carga. São articulações que suportam o nosso próprio peso, entende? E na medida que desvia o eixo da coluna, você perde equilíbrio, né? Às vezes as pessoas estão tomando remédio para labirintite, entende? Ah, eu estou perdendo equilíbrio, eu estou com vertigens, entende? Não adianta tomar remédio para labirintite se o teu esqueleto está entortando, entende? O labirinto entra em tilt, ele perde as referências, entende? O paciente sente tonturas, perde o equilíbrio, sofre quedas frequentes, né? Sofre quedas frequentes. Então, a palavra-chave da solução dos problemas ortopédicos, dos transtornos musculoesqueléticos, é pesquisar o grau de deformidade, entende? É possível corrigir muitas deformidades sem cirurgia, sem cirurgia. Hoje em dia se faz muita prótese de joelho, né? Se faz muita prótese de quadril e mesmo para a coluna, né? Se usa até muitas hastes, parafusos, enxertos ósseos e tal, entende? Mas o ideal é não operar, né? Eu penso uma vez para não operar e penso 10 vezes para operar, entende? A cirurgia tem que ser uma medida de exceção, entenderam? Entenderam? É preferível sempre um joelho da gente, embora não tão bom como a gente gostaria, do que uma prótese de plástico e metal. Então, acredito que respondi a várias perguntas dos pacientes que chegam através do meu e-mail, que é rui.mercurio@ig.com.br, ou através do meu WhatsApp, que é o 11 9 80 81 1500. Também vou dar hoje aqui os telefones para a minha clínica, em que os pacientes podem fazer perguntas ou podem marcar entrevista, consultas, etc. Entendeu? Falar com a senhorita Sabrina, o telefone dela é o 11 9 7357 4411. 9 7357 4411. Ou o telefone fixo dela, que é o 11 5581 5072. 97357 4411 ou 5581 5072. Por aí vocês podem fazer perguntas a ela e pode também, se possível, ou se quiserem, marcar uma consulta na minha clínica, na Avenida Pacaembu, 1024. Obrigado pela atenção. Espero que vocês todos sejam muito felizes, mas para isto é preciso ter muita saúde. Até a próxima.